Processos é o básico que você precisa ter, né? Ah, Lazinho, mas dá trabalho ter processo. Dá muito mais trabalho ficar correndo atrás do rabo, né? Dá muito mais trabalho ficar correndo atrás do rabo. Só que é óbvio que dá trabalho criar os processos. Sem dúvida nenhuma dá trabalho criar os processos. Mas depois que você cria os processos, fica muito mais fácil para você organizar, identificar as oportunidades de melhoria e torná-los mais eficientes. Então fica muito mais fácil para organizar a casa, para deixar a casa muito bem organizada. Então os processos, eles trazem alguns benefícios. O primeiro benefício claro do processo é a questão do controle. Você consegue aumentar muito a sua gestão, os seus resultados, o seu controle através dos processos bem definidos. O segundo ponto, que o processo traz com muita clareza quando você realiza os processos, é a questão da produtividade. Aumenta-se muito a produtividade quando você tem processo. Comparado, mais uma vez, países diferentes, nos Estados Unidos se diz, através das pesquisas, que um americano produz em torno de 4 a 5 vezes mais do que um brasileiro. E isso está muito atrelado à gestão de processos que eles têm. Então, por isso que a gente aumenta a produtividade. Imagina vocês terem esse colaborador produzindo por 4. E aí, quando a gente fala 4, não é se matando, não, gente. Quando a gente fala 4, é tendo qualidade. Eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu fui para Nova York, eu fui na loja da Apple. Para quem conhece Nova York, a loja da Apple, uma das lojas mais bonitas da Apple, fica na frente do Central Park. Um quadrado de vidro. E aí é uma loja 24 horas, 365 dias no ano. Né? Ela é 24 horas, 365 dias no ano. E eu perguntei, poxa vida, mas e Natal e Ano Novo? Como que funciona Natal e Ano Novo as pessoas virem trabalhar? Será que as pessoas querem trabalhar na virada do Natal e Ano Novo? E aí a atendente falou assim, cara, tem briga para ver quem quer vir trabalhar no Natal e Ano Novo aqui. Tem briga para ver quem quer vir trabalhar no Natal e Ano Novo aqui na Apple. Né? Então, quando a gente fala de aumentar a produtividade, por quê? Porque o colaborador se sente muito mais útil quando a empresa tem processo. Dá trabalho no início, como eu falei, dá. Mas depois, ele se sente muito mais útil quando a empresa tem processo. Tá? Outro ponto fundamental é a questão que você aumenta a previsibilidade. Então, o que é previsibilidade? É você diminuir a questão dos imprevistos. A gente, por falta de processo, muitas vezes a gente fala assim, nossa, cada dia é uma surpresa nova aqui dentro do meu negócio. Cada dia acontece uma coisa nova aqui dentro do meu negócio. Eu escuto isso todos os dias. E eu falo, muitas vezes, isso poderia ter sido evitado se nós tivéssemos processos muito bem definidos. E o que é engraçado é que, assim, quando você vai fazer uma análise, não é coisa nova. É que só se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí volta para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai se repetindo os problemas. E aí você acha que é coisa nova. Mas, na verdade, vai se repetindo os problemas quando você para olhar. Então, isso está muito ligado ao quê? Está muito ligado à ausência de processo dentro de uma empresa. Ok? Outra coisa que é muito importante é que com o processo fica muito mais fácil para replicar conhecimento. Fica muito mais fácil replicar conhecimento quando você tem processo. Por exemplo, um treinamento de um novo colaborador. Quando tudo está dentro de um processo, fica muito mais fácil para eu treinar essa pessoa. Agora, o que acontece? O que normalmente acontece dentro das empresas que não têm processo? Nas empresas que não têm processo, normalmente, aquele colaborador engajado, aquele colaborador que faz tudo, o que acontece com ele? Ele está ocupado, não é verdade? Porque ele é tão engajado que ele está ocupado. E aí, você vai contratar uma pessoa nova, você coloca essa pessoa nova, aquele cara que está ocupado tem tempo para treinar aquela pessoa? Não. Quem é que vai ficar do lado dela o tempo todo? O cara mais engajado da sua empresa. Porque ele não faz nada mesmo, aí ele fica lá o tempo todo, e aí fica contaminando o cara, e aí fica criando um cara muito mal preparado. Então isso acontece muito dentro das empresas.
Porque você tem uma ausência de processo, e por ter essa ausência de processo, você vai fazendo com que os colaboradores sejam contratados, e aí esses colaboradores não sejam bem treinados, e aí vira um ciclo, né? Vira uma bola de neve negativa, que eu costumo dizer. Né? Então, por isso que é importantíssimo a gente criar os processos dentro de uma empresa. Lazinho, mas como que se cria processo dentro de uma empresa? Você cria processo através de um negocinho chamado fluxograma. Né? Toda empresa necessita de um fluxograma. Tá? Se a sua empresa não tem fluxograma, significa que a sua empresa está frágil. E para cada processo é necessário um fluxograma diferente. É como você vai criar um manual para dentro da sua empresa. Aliás, toda grande empresa é aquela empresa pequena que nasceu certo, que nasceu de forma correta. Para quem assistiu o filme do McDonald's lá, né, conta muito bem, eu gosto daquele filme do McDonald's, conta muito bem. Por que do sucesso do McDonald's? Porque o sucesso é que o McDonald's nasceu para não ser uma unidade. O McDonald's nasceu para ser esse mundo de unidades que ele tem hoje. Por que é tão fácil contratar no McDonald's? Porque todo mundo que entra sabe exatamente todos os processos que tem lá dentro. E aí fica muito mais fácil você contratar. Aí eu vou para um monte de empresa que fala assim, nossa, Lazer, é tão difícil contratar pessoas. Claro, você não tem processo dentro da sua empresa. Por isso que fica muito difícil você contratar pessoas. E aí você tem que contratar o quê? Talentos. E aí os talentos são escassos realmente no mercado. Porque daí você tem que depender da pessoa que é um talento. E não depender do seu próprio esforço, do seu próprio negócio. Então, para que você possa ter resultado, Lazinho, mas eu sou um profissional autônomo, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um personal. Isso não serve para mim, né, que você está falando? Isso acho que serve mais para você do que uma empresa grande. Quando você é a empresa, você precisa entender que se você quer ter alta performance, você precisa desenhar todos os processos do seu negócio. Porque muitas vezes você é a sua própria empresa. E aí você faz tudo. Você é o cara que paga a conta, você é o cara que vende, você é o cara que entrega, você é o cara que... E aí eu vou num monte de empresa e falo assim, Lazinho, sabe o que é? Que é assim, ó, de manhã eu chego aqui, arrumo não sei o quê, aí à tarde eu tenho que ir no banco fazer não sei o quê, aí à noite eu tenho que ir no contador fazer não sei o quê, aí não sei o quê, não sei o que lá. Eu falo, cara, e aí? A sua família, você cuida dela quando? Aí o cara fala, pô, é verdade, né, cara? Eu não cuido da minha família. Realmente eu estou estressado, cara, realmente eu estou nervoso, realmente eu estou triste, realmente eu não estou conseguindo performar. E por que isso acontece? E aí o que é engraçado, né? As pessoas dão a desculpa que estão fazendo tudo isso pela família. Só que você já parou para pensar que a sua família precisa mais de você lá, junto dela, do que você ficar dando a desculpa que você está trabalhando em excesso por causa disso? Muitas vezes a gente dá a desculpa que está trabalhando em excesso, mas a sua família quer você do seu lado. É muito mais relevante para ela ter você do seu lado do que só você depositar o dinheiro para ela poder viver. Só que para isso você precisa ter o trabalho de desenvolver os seus processos para chegar em alta performance. E o fluxograma traz isso. Serve para organizar o seu negócio. Lazinho, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um manual. Né? Eu preciso ter um manual de processos dentro da minha empresa, de fluxograma dentro da minha empresa, para que você possa ter, de fato, uma empresa autogerenciável. Para que você possa ter, de fato, uma empresa de sucesso, você precisa construir o seu manual. Como que você quer crescer? Se cada processo dentro da sua empresa depende de você. Se cada processo depende de você, a chance de você conseguir alavancar o seu resultado é muito pequena. Seja você como personal, como médico, como engenheiro, como qualquer coisa que você faça na vida. Então, por isso que é tão importante você criar o seu manual. É importante que você entenda que você precisa parar e começar a fazer do seu negócio como você ter o tempo para fazer o seu negócio crescer, que eu sempre falo. Quando você, para desenvolver um fluxograma, é o tempo que você está tendo para garantir com que o seu negócio vai crescer. Então, lembra que eu falei no primeiro bloco? Se você está trabalhando para fazer o seu negócio funcionar, quem é que está trabalhando para fazer o seu negócio crescer? Então, você, como personal, você como professor, você como, né, como médico, você como dentista, você como... Né, qualquer tipo de pessoa.
Se você quer crescer, você precisa ter o tempo para o crescimento. E o tempo do crescimento passa por isso, por você estar desenvolvendo processos, desenvolvendo fluxograma, para que você, de fato, possa ir para um próximo nível. Beleza? Show? Então, já falei, vamos só recapitular aqui. Fluxograma é importante para você conhecer o fluxo de atividades da sua empresa, é importante para você identificar onde os processos começam e onde eles terminam, né? Então isso é muito importante. É importante para você verificar os fornecedores e os clientes de um determinado processo, quais são, né, os fornecedores e os clientes de um determinado processo. É importante para relacionar quais áreas fazem parte daquele processo. Outro ponto importante, através do fluxograma, fica muito mais fácil você identificar os erros que existem dentro do processo da sua empresa. É muito importante para que você possa identificar os problemas em potencial que o seu negócio está tendo. É importante para propor melhorias, para que você possa propor melhorias, você ter o seu fluxograma muito bem desenhado. Então, é muito importante para que você possa propagar o conhecimento. Eu acredito que, sendo bem sincero, na minha percepção, essa seja o maior ganho de um processo bem definido dentro de uma empresa. É propagar o conhecimento, né? Porque eu que rodo e converso muito com gestores, diretamente com gestores, e com contratação, nós lidamos muito com contratação de pessoas, é muito comum, quando eu vou contratar alguém, eu perguntar, por que você saiu da última empresa que você estava? E a pessoa fala assim para mim, eu saí, sabe por quê? Porque aquilo que me falaram na contratação não foi aquilo que eu fazia no meu dia a dia. É muito comum isso. Aquilo que eu fui contratado não foi exatamente aquilo que eu fazia no meu dia a dia. É uma das coisas que mais acontecem da pessoa na hora que a gente está fazendo entrevista de emprego. E por que isso acontece muito? Por quê? Porque as pessoas, por ausência de processo claro, ausência de fluxograma, né, quando são contratados, têm uma ideia, e aí no dia a dia é pau para toda a obra. E aí a gente faz um pouquinho de cada coisa e não faz nada bem feito, e aí acaba estressando todo mundo, né? E aí gera o estresse em todo mundo, e aí gera baixa de produtividade.